Estamos de volta, o segundo bloco do nosso programa. Vamos falar agora sobre o nosso destaque da semana, uma parceria que deu certo no Sul TV Esporte com a Ativa. Então, uma parceria que deu certo em 2009, a gente volta a partir de agosto em 2010, então, a Unisul TV Esporte, junto com a Ativa, trazendo o destaque da semana Ativa Esportes. O pessoal pode acessar o site da Ativa, ativaesportes.com.br. Um abraço para o Jackson. E lá o pessoal pode ter mais informações, inclusive dos produtos da Ativa, que é nossa parceira no Unisul TV Esporte. A gente é programado uma entrevista com o Paulinho Portugal, que já está aqui nos nossos estúdios, vai participar do terceiro e quarto bloco para falar sobre o Hercílio Luz, falar sobre a equipe, como a equipe está organizada e está montada já para essa primeira rodada no fim de semana, e também com o Suca, técnico do Atlético Tubarão. Infelizmente o Suca acabou não chegando a tempo, talvez algum problema. Enfim, a gente segue o nosso roteiro aqui falando sobre os assuntos e a gente fala sobre o Atlético Tubarão, Vivian, que vive a expectativa dessa primeira rodada. A equipe está bem montada? Como é que está organizada a equipe? O primeiro adversário do Atlético Tubarão vai ser o Porto, que é treinado pelo Rafael Granite, né, que a gente conhece. Uma figura, como dizia o Matheus, né, folclórica. A gente não pôde acompanhar muito bem o trabalho do Granite no ano passado, até porque ele já chegou pertinho do final do campeonato, quando o Atlético já estava saindo. O último jogo dele foi justamente contra o Brusque, que quem treinava o Brusque era o Suca, né, uma coincidência que a gente acabou lembrando aí. Pegou a equipe praticamente rebaixada, né? Já não podia fazer muito. Eu acho que ele foi a pessoa ideal para vir naquele momento, porque não sei se outro técnico teria aceitado vir com aquelas condições. Ele trouxe o filho dele, que era preparador físico também. Mas é um Porto que a gente não conhece muito ainda. A gente tinha dúvida, né? Até foi comentado essa semana no programa, da quantidade de jogadores que estavam sendo apresentados já. A informação que o Suca me passou é que a equipe está pronta, né? Ao contrário daquilo que a gente pensava. É uma equipe bastante jovem, mas segundo ele, de qualidade. Tá certo. A gente vai voltar a falar mais sobre o Atlético Tubarão. Isso é uma informação que nessa quinta-feira, ontem, né, a Federação Catarinense de Futebol expediu uma resolução que determina a realização de jogos com portões fechados no Campeonato Catarinense de Futebol Profissional da Divisão Especial. Então, todos os jogos dessa primeira rodada, pelo menos é o que tem programado aqui, vão ser com portões fechados. O Hercílio Luz e o Atlético jogam fora de casa, então não interfere. Até no fim das contas acaba sendo bom para essas duas equipes ter jogos sem a pressão da torcida adversária. E a decisão da federação é baseada no fato de que nenhum clube da divisão especial enviou os laudos dos estádios de segurança, vistoria de engenharia, prevenção e combate de incêndio e condições sanitárias de higiene que haviam sido solicitadas já no dia 16 de março, faz um bom tempo, quando foi realizada a reunião do Conselho Técnico. Então, essa primeira rodada do Catarinense da segunda divisão, todo mundo com portão fechado, não vai ter presença do público. É ruim para a competição, isso aí é fato. Mas, enfim, o Hercílio e o Atlético até saem beneficiados por não ter pressão de torcida adversária. E a Viva esteve lá visitando o treino do Atlético. Aliás, vai trazer mais informações sobre o Atlético Tubarão e vai trazer um pouquinho do histórico dos últimos anos do Atlético e a campanha A Esperança do Torcedor Tricolor para 2010. Em 2009, o Atlético Tubarão abriu o ano do futebol e encheu o torcedor de esperanças para tirá-las pouco tempo depois. O time apenas sobrevivia no Catarinense e se arrastou até o fim de março, quando fez sua última partida contra o Brusque. E sabe quem era o técnico do Brusque naquela ocasião? Suca. Veja só quanta ironia. Hoje, do lado dos mocinhos, é aqui pelo Tubarão que o Suca vai tentar o acesso. Há alguns meses, esse recomeço era, de certa forma, duvidoso. Vieram então Suca, sua comissão técnica, e os jogadores foram chegando aos poucos. Estava então sendo formada uma boa base do Imbituba e Brusque. Pelo elenco que ainda está montando, o Atlético pode ser considerado um dos favoritos. Vai enfrentar o Porto, que tem como técnico uma figura bem conhecida da cidade, Rafael Granite, uma das tentativas de ressuscitar o Atlético Tubarão no ano passado. Desde o início de 2009, torcedor do Atlético Tubarão, desde até a metade, né, do Campeonato Catarinense da primeira divisão, o pessoal o tricolor está aguardando a volta do Atlético Tubarão. Esse time dá para encarar? Dá para subir? Desde o início do ano passado já está nessa expectativa do Atlético Tubarão. Ano passado ainda era bom porque estava na primeira divisão, né? Mas
com o andamento do campeonato o pessoal foi desanimando, a torcida foi diminuindo no estádio, mas esse ano é legal a gente ver como a esperança se renova, principalmente num clube que passou por tantas dificuldades. Aí o próprio presidente chegou faz pouco tempo e foi meio que às pressas, era tudo muito duvidoso ainda no Atlético Tubarão, mas eu acho que entre Hercílio e Atlético Tubarão ele ainda leva uma vantagem, porque tem muitos jogadores que já jogaram juntos, né? A gente vem falando sempre isso. O pessoal do Brusque, o pessoal do Imbituba, eles já estão entrosados e também já vêm meio que empolgados com as competições, os resultados que eles têm obtidos nas outras competições, e isso é bem positivo assim também. Se o Licão não assumisse essa bronca aí, dificilmente o Atlético disputava esse campeonato catarinense. A nossa preocupação é sempre a questão econômica das equipes de Tubarão, e a gente espera que esteja no orçamento e consiga patrocinadores para conseguir manter essas equipes. Essa é a grande charada. Um projeto que deu certo é o Energia Prolinco, vez outra a gente comenta no nosso programa aqui, sempre com informações importantes. Como é que andam as informações lá no Energia, que trabalha com categoria de base? Isso aqui é importante, Vivian. Essas imagens foi do treino que a gente acompanhou ontem, do Sub-11. Eu conversei com o Broa. O Sub-11 é como se fosse um resultado do Sub-9, né? O Sub-9 agora tá indo para a semifinal do campeonato catarinense deles. E esse Sub-11 é resultado do Sub-9, que tem... O Energia Prolinco faz uma espécie de trabalho bem interessante. É uma continuidade do trabalho, é uma evolução. Tem meninos ali que estão treinando juntos há 3, 4 anos e a gente vê a superioridade do esporte, do futebol deles aqui em Tubarão, porque eles enfrentam equipes muito grandes. O Broa estava comentando comigo sobre Blumenau, por exemplo, que quando eles identificam um menino desses de qualidade, tem empresas que patrocinam futebol que elas chegam a contratar pais, mães desses meninos para ir trabalhar só para poder jogar no time deles. Aqui em Tubarão, infelizmente, ainda não acontece isso, mas a gente vê que apesar dessa desvantagem, eles conseguem seguir meio que nivelados ali. O Sub-11, por exemplo, está entre os 12 melhores da competição. Começou com quase 30 e eles continuam ali, e são meninos que a gente acompanha treino, a gente vê que jogam bem e que tem um grande futuro pela frente. É o futuro do nosso futsal aí. Matéria completa você vai acompanhar segunda-feira da equipe do Energia Prolinco, que disputa as competições tanto na região, aqui no município, na região, e também disputam pelo estado e se destacam. Vamos a um rápido intervalo. Próximo bloco nós vamos falar sobre o Capivari Futsal, eliminado ontem à noite pelo Concórdia, e nos nossos estúdios a presença do técnico do Hercílio Luz, o Paulinho Portugal. A gente já volta.